A gente conta que ontem a Klabin divulgou os resultados do segundo trimestre e os números vieram em linha com o esperado pelo mercado. E para repercutir os números de abril a junho da empresa, recebemos agora nos nossos estúdios o Marcos Ivo, diretor financeiro e de relações com investidores da Klabin. Tudo bem? Muito bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente por aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada por ter topado vir presencialmente aqui nos nossos estúdios. E gostaria muito, antes de mais nada, de começar entendendo como é que vocês enxergaram esse resultado do balanço. A gente está falando, no fim das contas, de um lucro líquido de 585 milhões de reais nesse segundo trimestre, que está representando aí um aumento de 86%. O que impulsionou na percepção de vocês esse avanço, tanto no cenário interno quanto no externo, Marcos? Olha, a Klabin está no momento que nós gostamos de dizer de colheita. No período de 2019 a 2024, a Klabin fez o seu maior ciclo de investimentos. Apenas em 3 grandes projetos, que foram os principais, o projeto Puma II, o Figueira e o Caetê, ela investiu mais de 22 bilhões de reais. Então agora nós estamos nesse momento de crescermos a produção desses projetos, de obtermos os frutos desses investimentos. E esse trimestre, mais uma vez, mostrou esses resultados. Outra coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção é o modelo de negócio da Klabin. A Klabin é uma empresa muito longeva, está entre as 10 empresas mais antigas do Brasil. Ela está presente no nosso dia a dia, produzindo papéis para embalagens, papéis esses que estão na casa de todos nós, embalando uma caixa de suco, uma caixa de leite, um produto congelado. Está nas caixas de papelão ondulado, que são utilizadas para o transporte de todo tipo de mercadoria. A Klabin tem aproximadamente 1/4 do mercado de caixas de papelão ondulado do Brasil. Ou seja, de cada 4 caixas, uma é da Klabin. E esse negócio de papelão ondulado foi o grande destaque desse trimestre. Muito bem, eu aproveito para chamar Gabriel Monteiro também, o meu colega que está com a gente, ele que conseguiu essa entrevista. Gabriel, boa tarde para você, se junte a nós. Ótima tarde, Muriel, Marcos, é um prazer tê-lo por aqui, meu caro. Obrigado novamente por ter aceito este convite. Já que o senhor destaca este setor de papelão ondulado, de papel para embalagens, eu queria entender, claro, como é que funciona a dinâmica da companhia agora com as tarifas de Donald Trump a mercadorias brasileiras. Parte dos clientes da Klabin pode ser afetada por essas tarifações, talvez diminuírem as suas exportações aos Estados Unidos. Então, eu queria entender como é que está a dinâmica neste segundo trimestre, como é que começou o terceiro trimestre da companhia, especificamente para embalagens, que foi o grande destaque dessa última publicação, por favor. Gabriel, vou separar aqui a resposta em 3 partes. Primeiramente, a Klabin tem uma baixa exposição direta aos Estados Unidos. No ano de 2024, apenas 2% das nossas vendas foram direcionadas ao mercado americano. Em relação aos nossos clientes, que parte deles são sim exportadores e têm os Estados Unidos como um dos mercados, até o momento nós não sentimos impactos relevantes. Veja, especialmente em papelão ondulado, embalagens que estamos aqui conversando, nós tivemos um terceiro trimestre muito forte. A Klabin cresceu o volume de vendas em papelão ondulado, medido em milhões de metros quadrados, em 6%, comparado com o mesmo período do ano passado. E mais do que isso, crescemos volume com aumentos relevantes de preço. A receita líquida cresceu mais do que 2 dígitos. Quando a gente olha à frente, nós estamos vendo o mesmo ritmo agora no terceiro trimestre, com demanda aquecida nos vários mercados em que a companhia atua e não estamos enxergando nenhum sinal de arrefecimento para essa segunda metade do ano. Para concluir aqui ainda a temática de tarifas, naturalmente esse é um tema que pode vir a afetar a economia, os países como um todo, por um eventual impacto em PIB, mas naquilo que a gente enxerga até agora e diretamente pela Klabin, não enxergamos nenhum impacto material. Adicionalmente, eu volto sempre aqui a falar do modelo de negócio da Klabin, da flexibilidade da companhia. O fato da Klabin estar presente em vários mercados permite com que ela navegue nos vários ciclos de câmbio, de preço dos produtos. Por exemplo, exportando mais papel kraftliner, que é o papel utilizado para fazer caixas de papel ondulado, quando o mercado exportador está muito rentável, está com grande demanda, ou reduzindo a exportação e integrando esse papel em caixas de papel ondulado e vendendo essas caixas dentro do Brasil,
quando a demanda está forte aqui no Brasil. Essa flexibilidade é super importante para que a gente passe através dos vários ciclos da economia com bons resultados. Eu até aproveito para a gente continuar falando sobre oscilação cambial, Marcos, especificamente porque a gente acompanhou, principalmente aí no começo desse ano e no segundo trimestre também, uma desvalorização do dólar frente ao real. E isso foi apontado, inclusive, como um dos motivos, né, para esse resultado que a gente está vendo nesse momento. A gente está diante de um cenário agora que é um pouco o oposto. A gente está vendo o real perder um pouco esse valor. Como é que vocês estão lidando? Você disse que vocês estão já preparados para esse tipo de oscilação. O que esperar, portanto, de um terceiro trimestre que, nesse momento, a gente vê um real se mostrando um pouquinho mais fraco aí que o dólar, muito por causa dessas tarifas? Muriel, eu gosto de lembrar que a Klabin tem 126 anos. Então, imagine quantos ciclos de câmbio nós já passamos. Mesmo se olharmos apenas os últimos 4, 5 anos, nós já tivemos a nossa moeda em vários patamares. Eu volto aqui novamente à importância do nosso modelo de negócio. Essa flexibilidade que a Klabin tem de destinar mais produtos para exportação ou destinar mais produtos aqui dentro do Brasil é fundamental para que ela entregue os resultados de maneira previsível e com pouquíssima volatilidade. Naturalmente, quando o câmbio está a 6, determinados produtos se tornam mais atrativos para exportação e um câmbio mais perto de 5, o oposto é verdadeiro. Quando vocês olham os resultados da Klabin nesses últimos ciclos, peguem aí os últimos 5 anos de variação cambial, vocês vão enxergar a companhia operando muito bem essa flexibilidade. Essa, Muriel, de fato, é a nossa principal ferramenta para lidar com a volatilidade da nossa moeda. Volatilidade da moeda e também da commodity. A empresa, claro, atua em 3 principais setores: embalagens, papel e celulose. Eu queria focar essa minha pergunta agora, Marcos, na celulose. A gente viu no ano passado um ciclo muito parecido, com preços mais baixos nesta metade de ano, neste fechamento de segundo trimestre. É o que vivemos hoje, mas com adicional, os altos estoques em portos espalhados pelo mundo. É o caso da China, principalmente, que tem estoques bastante altos. Eu queria entender, claro, se isso é sinal de uma menor demanda para os próximos meses deste 2025, estes altos estoques que a gente vê no mercado, e, por outro lado, se teve efeito nos custos da companhia, já que nós já vimos os custos subiram 12% neste trimestre, apoiados, claro, pelo aumento do custo dos insumos, mas também pelo maior preço, o maior custo nas vendas. Gabriel, primeiramente, falando da celulose, é importante lembrarmos que você tem mais de um tipo de celulose. Normalmente, as empresas na América do Sul e brasileiras em especial estão muito focadas em produzir a celulose de eucalipto, que é a celulose ou de fibra curta, outra forma de nos referirmos a ela. A Klabin tem um diferencial muito importante. Da nossa capacidade de 1,5 milhão de toneladas de celulose de mercado, aproximadamente 400 mil toneladas é de celulose de fibra longa, especialmente o fluff. Nós somos o único produtor brasileiro desse tipo de produto. Esse produto, o fluff, é a celulose utilizada, por exemplo, para a produção de fraldas infantis, geriátricas em especial, absorventes e outros produtos correlatos. Por que eu estou chamando a atenção disso? Enquanto de fato nós temos na celulose de fibra curta uma volatilidade mais típica, na celulose fluff isso não é verdade. Quando você olha os números da Klabin em detalhes, você perceberá, pegando agora o segundo trimestre deste ano, o preço da celulose fluff por tonelada foi de $1.010. $1.010. Enquanto o preço da celulose de fibra curta, essa que o mercado fala um pouco mais porque ela é mais representativa para os produtores da América do Sul como um todo, foi de $585. Então, a celulose de fibra curta bastante volátil e a celulose fluff com preços muito estáveis e com um spread muito forte. Olhando à frente, falando desse diferencial da Klabin, da celulose fluff, quando você analisa o balanço de oferta e demanda global desse produto, esse é um produto que, pelo envelhecimento da população, a demanda de celulose fluff cresce perto de 2 dígitos por ano de maneira consistente, especialmente porque a população está envelhecendo e fraldas para incontinência urinária, fraldas geriátricas, e que precisam desse produto. E do lado da oferta, você não tem entradas de capacidades
e você tem fechamento de capacidades no hemisfério norte de fábricas antigas. Isso faz com que esse balanço de oferta e demanda fique bastante apertado e a gente tem esse diferencial de preço de quase $600 para a fibra curta, para $1.000 na fibra longa. Quando a gente olha o futuro, dado esse balanço, nós não enxergamos nenhuma razão para termos uma queda no preço desse produto. A tendência é que esse produto continue sendo um produto muito rentável, a Klabin acredita muito nesse produto e para os investidores, na hora de projetarem a companhia, considero muito relevante lembrar desta informação. Em relação ao custo caixa de produção, o nosso custo caixa total, eu vou aqui comentar o custo caixa total da Klabin, porque como as nossas fábricas são integradas, inclusive a nossa fábrica de Ortigueira, que produz celulose de mercado, ela também produz kraftliner, ela também produz papel cartão. Então, acho mais apropriado comentar o custo caixa total por tonelada da companhia. Nesse trimestre, ele ficou 5% abaixo do que foi o nosso custo caixa no primeiro trimestre do ano. Nós temos, sim, alguns impactos da conjuntura global, taxa de câmbio, inflação no Brasil, assim como impacto em alguns químicos que são relevantes no nosso processo produtivo. No entanto, a Klabin, em todos os produtos que ela atua, e aqui eu falo globalmente, dado que nós atuamos no mercado de maneira global, nós temos o menor custo caixa de todos os produtos que nós fabricamos, o que garante muita competitividade à companhia. Eu até aproveito para te perguntar também, Marcos, o que você destaca como prioridades estratégicas, levando em consideração os próximos trimestres? É crescimento, é desalavancagem, é ESG, dividendos? E como que vocês pretendem equilibrar esse cenário todo? Claramente, o nosso momento é um momento de colhermos os frutos desse enorme ciclo de investimentos, o que significa crescermos a produção nas máquinas que ainda não estão em sua plena capacidade, otimização do mix de venda e produção, ou seja, gerar caixa. Nesse momento, o crescimento não é o foco da companhia, a gente não tem no curto prazo nenhum novo projeto de crescimento, especialmente porque estamos saindo do maior ciclo de investimentos da história da companhia. Portanto, o que o investidor pode esperar da Klabin é geração de caixa e desalavancagem. Em relação ao ESG, a Klabin tem uma longa história no tema de sustentabilidade. Convido aí a quem tiver interesse para visitar o nosso site, nosso relatório de sustentabilidade, dado que a companhia tem uma história bastante importante no tema. Sobre dividendos, pergunta importante. Na segunda-feira, o Conselho de Administração aprovou o pagamento de dividendos de R$306 milhões, que serão pagos agora, no próximo dia 19. E eu aproveito também para esclarecer a política de dividendos da Klabin. Nós temos uma política bastante objetiva, simples, disponível no nosso site, qualquer investidor pode consultar, no qual essa política estabelece que a Klabin tem como alvo pagar entre 10% a 20% do EBITDA como dividendos, e nós temos como costume de pagar 15% do EBITDA como dividendos de maneira trimestral. Ou seja, a Klabin, através dessa política e pela prática dela, trimestralmente ela remunera também os seus investidores via dividendos. Gabriel? Marcos, para a gente encaminhar essa conversa para o final, eu gostaria de entender esse processo de rentabilização dos investimentos feitos. Você mesmo destaca um ciclo muito intenso de investimentos. A cara é o projeto Puma II, mas a gente tem outros exemplos aí nestes anos recentes de crescimento da companhia em sua capacidade de produção. E eu queria entender como isso vai se traduzir em rentabilidade. ROIC ali próximo dos 11%. Eu queria que você comparasse, claro, com o WACC da companhia, quanto é que está custando para a empresa se financiar e o que vocês buscam como uma alternativa para melhorar essa rentabilidade dos projetos que já estão sendo concluídos. Por favor. Gabriel, nós estamos numa indústria de capital intensivo. Uma fábrica de celulose, uma fábrica para produzir papéis. Estamos falando de bilhões de investimento. E antes dessa fábrica, nós também precisamos investir bilhões de reais em terras e florestas.
Lembre que a Klabin tem aproximadamente 500 mil hectares de área plantada entre pinos e eucalipto. Logo, é uma indústria de capital intensivo, no qual todas as decisões estratégicas, todas as decisões de alocação de capital têm como principal olhar o ROIC, o retorno sobre o capital empregado. Quando você analisa o histórico da Klabin, por exemplo, de 2010 a 2020, você vai encontrar um ROIC, na média, na casa de 15% ao ano, rentabilizando claramente o capital empregado, ou seja, ele entregando um retorno acima do custo de capital, gerando lucro econômico para os investidores. Em que momento nós estamos? Nós estamos no momento em que o meu ROIC ele está sendo, entre aspas, penalizado por todo o capital empregado que nós colocamos no Puma II, no Figueira e no Caetê. Esse capital já está inteiro no balanço da Klabin. Apenas esses 3 projetos, que foram os mais relevantes desse último ciclo de investimento, eu já citei aqui, 22 bilhões de reais. No entanto, esse investimento gerará fluxo de caixa para a Klabin pelo menos nos próximos 50 anos, com o capital inteiramente já empregado. Hoje o nosso ROIC está em torno de 11%, o nosso custo de capital, eu vou falar aqui do número que é o estimado pelos analistas. Na média, se você olhar o consenso, você vai encontrar um custo de capital estimado entre 10 e 10,5%. Portanto, o nosso ROIC dos últimos 12 meses, ele está muito perto do nosso custo de capital. No entanto, simplesmente por esse fato que está colocado, o investimento inteiro está feito, ele vai ter a sua depreciação ao longo do tempo, mas mais importante do que isso, nós temos ainda volume de produção adicional a ser obtido através dessas fábricas e uma melhora de mix de produção, portanto, a sua geração de caixa vai crescer, tudo mais constante, você vai enxergar o ROIC da Klabin crescente ao longo dos próximos anos. Muito bem, o Gabriel volta logo mais aqui no jornal, então já a gente se vê. Obrigada, Gabriel, e muitíssimo obrigada, viu, Marcos, mais uma vez pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, Gabriel. Valeu, Marcos. Obrigada e volte sempre. Obrigada. Obrigado.